Só que para fazermos isso, é necessário relembrar aos irmãos que as epístolas, ou seja, as cartas escritas, de modo geral, não é como nós temos hoje. As cartas, elas não tinham nenhuma divisão. Não pensa você que na época que Pedro escreveu, havia versículos, não tinha nada disso, né? Eram textos corridos mesmos. E ainda para piorar, não existia, se você pega aqueles rolos, não havia espaços entre uma frase e outra, era tudo emendada, não havia parágrafos. E eles faziam dessa forma porque era escrito em papiro, e o papiro era um material muito caro. Então não tinha o luxo de você pular 3 linhas, colocar 2 dedos, igual a professora ensinava na época, né? Hoje acho que nem fazem mais isso. Mas era assim, eu colocava 2 dedos, pronto, era o para. É assim ainda, Rose? Já não é mais, Rose? É assim ainda. Que pena. Então a gente tinha que colocar 2 dedos assim para começar a escrever a partir do segundo dedo, porque era o parágrafo. Então naqueles dias não tinha nada disso, porque o papiro era muito caro. Então as letras, imagine assim, portanto, livrando-se de todo mal. Isso não tem espaço de uma palavra para outra, era tudo juntado, porque tinha assim que economizar a palavra ou economizar espaço. Então a divisão, como nós temos hoje, ela veio para facilitar a nossa vida, né? Até mesmo na exposição do texto. Olha só, hoje nós temos aí o privilégio de separar de um texto 3 versículos, ou seja, uma que chamam, né? Perícope, de 3 versículos, e em cima desses 3 versículos é que nós vamos trabalhar. Então é baseado nessas divisões que foram criadas para nos facilitar, é que nós trabalhamos aí e exploramos melhor o texto bíblico. Muito bem, um dos principais assuntos que nós tratamos no capítulo 1, que você pode verificar lá no YouTube, é a respeito da regeneração que nós tivemos. Ou seja, o capítulo 1 ele vai falar muito sobre o novo nascimento, e um novo nascimento por meio da ressurreição de Cristo. E ele vai tratando disso, ele vai construindo a ideia. Então, quando nós falamos de regeneração, nós falamos de nascer de novo, ou de um novo nascimento. E a última mensagem que nós tratamos em 1 Pedro foi dos versículos 22 a 25, onde Pedro ele vai nos exortar a viver em amor fraternal e viver em amor uns com os outros, tá bem? E ele fala lá ainda nesses versículos que esse amor não é um amor fingido, mas esse amor que nós devemos vivenciar tem que ser um amor verdadeiro, um amor que arde nos nossos corações e de todo o coração. Muito bem. Então, veja só, é uma carta, tá bom? Então, Pedro ele vai construindo a ideia do texto. Então, a partir deste novo nascimento, que agora nós nascemos de novo. Aquele velho homem ficou para trás, já não existe mais. Eis que agora tudo se fez novo, é uma nova vida. Então nós precisamos desenvolver-nos, né? Precisamos crescer. Agora, para que haja esse crescimento saudável como um bebê, nós precisamos ter um alimento genuíno, um alimento verdadeiro. Muito bem. Qual deve ser o alimento que se oferece a um bebê? Pedro, por gentileza, Pedro. Eu sou da velha guarda, então falando nesse texto bíblico, eu lembrei de uma propaganda. Se você não viu, se delicie. O pão e a vaquinha só querem parar, assim como a foquinha, o ursinho e o cachorrinho latim, o rinoceronte só querem parar. Mantém o seu filhote forte, mamãe, trate seus bichinhos com amor. Tomou? Olha, eu queria que vocês estivessem aqui à frente
e pudesse olhar para os tios e as tias. Todo mundo, ó. Gente, essa propaganda era uma febre. Desta propaganda mostrando que o alimento bom para a criança era o leite Parmalat. Isso virou uma febre. Eu acredito até que possa haver no nosso meio algum tio ou tia, ou lá um jovem de seus 20 e poucos anos, certamente com uma foto, porque tiravam fotos, não sei se vocês lembram disso, os pais pegavam os filhos e colocavam num desses bichinhos, tirava foto, fazia book, eu não sei como chama isso, né? E tinha promoções da Parmalat, que se você recortasse tantos quantos fossem necessários, você ia até um posto de troca e saía com um bichinho da Parmalat, olha, e dava para a menininha lá que você estava gostando. E, gente, isso virou uma febre. E eu, Rose, quando você falou tomou, isso aí me causa até traumas, né? Porque falando de Parmalat, e é inevitável que eu fale sobre isso, mas a Parmalat, na época, ela era patrocinadora do Palmeiras, né? Ela enchia o Palmeiras de título, nossa, era uma coisa maluca. E eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, um palmeirense, que quando jogava São Paulo e Palmeiras no final de semana, não dava outra, né, meus irmãos? Porque do lado do Palmeiras tinha Rivaldo, tinha Miller, quem mais? Djalminha, esqueci, só tinha craque, isso aí veio depois. Mas olha só, não dava outro, São Paulo, né? Sempre perdia. E aí, no outro dia, estou trabalhando em minha mesa e ele chegava no meu ouvido e tomou? Era assim. Muito bem, eu trouxe esse fofo vídeo para vocês, para mostrar que para que haja um bom crescimento, é necessário que você tenha uma boa alimentação. No caso do texto dessa noite, fala de uma alimentação que é um leite espiritual, um leite genuíno ou um leite verdadeiro. Muito bem, esse texto bíblico, vamos abrir lá em 1 Pedro, que eu quero ver com os irmãos. Eu até vou inverter as ordens dos versículos que foram apresentados. Eu vou ler numa outra linguagem e os irmãos, por gentileza, acompanhem. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que, por ele, lhe seja dado o crescimento para a salvação. E aí ele traz um seguinte conectivo de condição. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bom ou o Senhor é bondoso. Muito bem. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, peraí. Sim. Eita. É isso aí. Esse é o nosso tema da mensagem que os irmãos receberam, que é crescendo por meio da palavra. Muito bem. A palavra é o que nos dá crescimento. Não tem outro alimento mais nutritivo do que a palavra do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero abordar, sim, obrigado, Guilherme. E o primeiro ponto que eu quero abordar com você não é o versículo 1, mas eu quero abordar com você, primeiramente, o versículo 2. O versículo 2 diz que, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhe seja dado crescimento para a salvação. Numa outra linguagem, na Ara, ele fala que devemos desejar ardentemente. Muito bem, por que estou começando com o versículo 2? Porque o versículo 2, para quem esteve aqui no último indo, foi explicado para os irmãos que dentro de um texto bíblico, o que comanda o texto é um verbo. E normalmente não, será sempre um verbo imperativo. O verbo imperativo é aquele que dá uma ordem. Então, o verbo imperativo é o que comanda o texto, e o texto ele vai tendo os outros verbos, e os outros verbos
Ah, nossa, deu um branco. Me ajuda aí, Gabriel. Isso, os verbos auxiliares. Obrigado, eu uso outra expressão. Mas ele tem os verbos auxiliares. Então, neste texto bíblico, dos versos 1 a 3, o verbo principal que comanda todo o texto, ele está no versículo 2, por isso que eu quero tratar com ele primeiro. E o verbo é o desejo, desejar ardentemente. Então, você pode desejar algo ou alguma coisa, como, por exemplo, desejar por curiosidade. Você deseja, apesar de você não conhecer, mas você deseja por curiosidade. Eu, por exemplo, vou até fazer uma revelação aqui com meus filhos, hein? Eu, por exemplo, não provei, mas eu tenho desejo. Já vem comida, né? É isso mesmo. Eu tenho desejo de comer o dogão lá do calçadão de Osasco. Não sei se já ouviu falar. Eu tenho desejo, eu tenho vontade de ir lá. Dizem, né, alguns, que lá é o lugar do cachorro-quente. Então, eu estou aqui na ansiedade, viu, filhos do papai? Eu estou na ansiedade de, no próximo sábado da família, que eu não tenho compromisso aqui na igreja, não tenho discipulado bíblico, eu quero pegar meus filhos e meus netos e ir lá para o calçadão de Osasco para comer esses benditos hot dog que o pessoal passa na televisão. Estou curioso. Então, é um desejo gerado pela curiosidade. Eu desejo algo que eu não conheço. Pode ser que eu goste, é bem mais provável que eu vou gostar. Como pode ser que não. Muito bem. E o outro desejo é o desejo por desejo mesmo. Eu posso desejar algo que eu já conheço. E eu já conheço porque provavelmente eu já provei. E quando eu desejo pelo desejo, eu desejo algo que eu já conheço e eu desejo porque é bom. E quando a coisa é boa, eu quero novamente. Então é o desejo por desejo. Muito bem, olha só, esses desejos pelo desejo. Em 2025, eu e Maria Nilva, nós fomos de moto lá para o deserto do Atacama. Nossa, que loucura! Mas foi algo tão maravilhoso, tão extraordinário para a gente, aquilo para você é uma loucura, para a gente foi algo tão maravilhoso que eu não acreditava que aquilo era real. Então, o que eu fiz, meus irmãos? Em 2026, eu fiz a bobagem de voltar para o mesmo lugar, passar nas mesmas estradas. Mas por que nós cometemos essa insanidade? Porque era algo muito bom e eu queria comprovar que, de fato, tudo aquilo que eu tinha visto no ano anterior realmente era real, era verdadeiro. Não foi um sonho. E lá eu fui novamente, né, impulsionado pelo desejo ardente. O verso 2, como eu já disse a vocês, ele traz o verbo principal do texto, o verbo que direciona os demais, que chamamos de verbo imperativo. E quando nós falamos que é um verbo imperativo, vem mesmo daquilo que você está pensando aí, de imperador. Então, quando nós falamos de imperador, né, ou melhor, o imperador, quando ele ordena, é uma ordem, certo? Cabe aos seus súditos o quê? Tão somente obedecer. Então, desejar, neste caso, a palavra de Deus, ela está nos ordenando a desejar, está até errado aí meu slide, ele está nos ordenando a desejar ardentemente o quê? O leite genuíno, o leite verdadeiro. Esta é a ordem, o leite materno. Então, a questão de desejar este leite que dá o crescimento não é algo opcional para nós. Opcional. Eu posso querer como não. Não. Aquele que foi regenerado pela palavra de Deus, aquele que nasceu de novo, ele precisa desenvolver a sua fé. Ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. E para que isso aconteça, é necessário que ele prove deste leite genuíno. O leite espiritual. Pedro ainda, ele traz um exemplo bacana nesse versículo 2, né, de desejar. Desejar como o quê? Como crianças recém-nascidas. Muito bem, nós temos aqui, né, e é só perguntar para as lactantes, né? Agora as crianças, a turminha do berçário, parece que já está aí comendo outras coisas. Mas até o 6º mês era o quê?
Irmãos, era leite. Bom, os pais que estão aí pelo fundo, sabe como que a criança é quando ela quer o leite, não é isso? Gente, elas ficam, dá um desespero. Dá um desespero tão grande que elas não conseguem esperar a mãe, nem ao menos oferecer. E as mães, não, filho, calma, calma, que a mamãe já está indo. Mas é um desejo ardente. Então, Pedro, quando ele fala assim que nós devemos desejar ardentemente este leite genuíno, que é a palavra de Deus, ele está falando assim, olha, vocês têm que ser como a criança. Eu quero, é isso, essa é a ideia. É isso que ele quer que nós desejemos, como as crianças, que entram realmente em desespero. Chega a ser engraçado. Nossa, ainda bem que eu já passei dessa fase. Mas eles ficam, cabocona, não é assim? Pais, Vitor, já passaram disso, né? Você já está mais tranquilo. Ainda são assim? Meu Deus! Sabe o que me lembra também? Aquele sabiá. Sabe sabiá? Tá lá, acabou com aquele gente, que desespero maluco. Mas, esse desespero que o recém-nascido tem pelo leite materno, Pedro está dizendo que nós, que fomos regenerados, ou seja, nascemos de novo, nós temos que ter pode falar, pela palavra. É isso que se espera de nós. Assim deve ser o nosso desejo do regenerado pela palavra. Por que isso? Porque é por meio desta palavra que nos alimenta, é que nós vamos crescer. É por meio deste alimento, que é o alimento mais rico, nutritivo e completo, que a criança cresce. Pelo contexto que nós estamos lendo em 1 Pedro, nota-se que são muitos novos convertidos. Pessoas que entregaram as suas vidas para Jesus naqueles dias. Então Pedro está falando com elas, para que elas desejem isso ardentemente. E é impressionante como as crianças crescem tanto, ganham tanto peso, fica com as coxas desse tamanho assim, igual a da Sofia, impressionante. E só com leite. Como pode isso? Porque é um alimento rico, é um alimento nutritivo, é o que essas crianças precisam. Precisam de mais alguma coisa? Nada mais. Só depois de determinado mês, sexto mês, é que as mães começam, ou não, um pouco antes, começam a administrar outros alimentos. E nós, como igreja, nós também, meus irmãos, nós já fomos regenerados. E por essa razão, devemos desejar a palavra de Deus da mesma forma. E se assim não for, se nós não desejarmos e não nos alimentarmos da palavra de Deus da mesma forma, o crescimento, ele não virá. O único meio de crescermos é se alimentando, e o alimento deve ser o genuíno, a palavra de Deus. Você tem esse anseio? Você deseja isso ardentemente? E quem não se alimenta? Quem muitas vezes não dá o valor devido a este leite genuíno? Quem rejeita este rico alimento? Sabe o que acontece? Vai minguando. Fica raquítico, doente. E na primeira oportunidade, a natureza é cruel, viu? Na primeira oportunidade é lançado fora do ninho e morre. É descartado, pois não desejava o leite que dá o crescimento. Então, não perca as oportunidades de se alimentar com este leite genuíno, que é a palavra do nosso Deus. Agora, quando nós falamos um leite genuíno, não pode ser qualquer leite, mas tem que ser o verdadeiro, puro, sem acréscimo de soja, de água, ou seja,
qualquer conservante, como se oferece por aí. Como que você vai saber que você está se alimentando do puro leite da palavra de Deus? Quando o pregador, ele não fala e não deve falar além do que diz o texto da palavra de Deus. Quando o pregador não coloca no texto o que o texto não está dizendo. Quando o pregador, ele não enaltece o pecador. Sabe os coaches que tem hoje? Exato. Bom dia, minha querida, meu querido. Você vai ter um dia extraordinário, maravilhoso. Olha só. Exaltando o ser humano. Como se o ser humano fosse o centro do universo. Nossa, era essa palavra que eu precisava. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não fala disso. A Bíblia não enaltece o pecador. A palavra de Deus, ela não massageia o ego do pecador, mas ela desnuda. Ela desnuda, ela arranca toda a sua roupa. Revelando o quê? A sua vergonha. Revelando a necessidade que a humanidade tem de um Salvador. Este é o leite genuíno. Esse é o leite que se importa com você e que deseja que você cresça. O outro não, o outro é um veneno. O outro é veneno que vai te matar e te destruir. Pensando dessa forma, eu entendo realmente por que é inadmissível um cristão não se interessar pela palavra de Deus. Como é inadmissível um cristão não frequentar a escola bíblica dominical. Por quê? Porque é na escola bíblica que nós aprendemos a palavra de Deus. É na igreja, ouvindo a palavra do Senhor. É aqui. Então, como que pode passar na cabeça de um crente, um regenerado, não desejar estar aqui se alimentando, seja na escola bíblica, seja no culto de adoração à noite? Isso não entra na minha cabeça. Agora, se isso acontece, de duas uma. Se você tem ignorado este alimento genuíno, de duas uma. Ou o irmão está adoecido, e isso também acontece. Chega ao ponto do crente estar tão doente que ele não tem mais forças para se alimentar. E aí ele vai se afastando. Não vem num domingo, não vem numa atividade, não vem noutra, e ele vai minguando. Chega ao ponto dele nem conseguir ao menos se colocar de pé. E aí? Vamos deixar o miserável morrer? A míngua? Não, vamos cuidar. Vamos tratar. O que está acontecendo, meu irmão? Por que você não tem vindo? Qual é a sua dificuldade? O que eu posso ser útil na sua vida? É isso. Nós precisamos ir lá e pegar pela mão, ajudar. É um dos nossos. Não podemos abandonar os soldados na guerra, não. Nós temos que ir tentar ajudar, correr atrás. Nós precisamos estar atentos na igreja para que nenhum se perca, para que nenhum fique pelo caminho. Então, se você é líder dos jovens, opa, o jovem não veio, quero saber o que está acontecendo. E isso não só o papel do líder do jovem, mas também de toda a comunidade dos jovens. Se você é líder dos homens, ou se você é homem dessa igreja, mesma situação. Está sentindo falta de um homem? Não está vindo na programação? O que está acontecendo? Sabe o que é isso? É interesse, é amor. É você saber que a pessoa está em dificuldade. Porque se não está vindo, algum problema tem. Então nós precisamos nos dispor, nos ajudar. Porque hoje é o nosso irmão que está assim, amanhã pode ser eu. Quem vai me socorrer? Irmãos, é muito triste quando nós ouvimos, nossa, bom, não que eu queira justificar nada nem a ninguém, mas pense assim, é muito triste quando nós ouvimos alguém falar assim, puxa, olha,
eu não vou à igreja faz 2 semanas, eu não estou bem, mas ninguém procura saber nada da pessoa, ninguém vai atrás, ninguém se importa. Então, de duas uma, se a pessoa não tem vindo se alimentar, está fraca, então precisamos ajudar. Pode ser que não se interesse ainda, porque ainda não provou que o Senhor é bom. Como você vai desejar aquilo que você não conhece? No verso 2, Pedro diz que deve haver um desejo ardente pelo leite genuíno, parafraseando aí com a palavra de Deus. Tem que ter esse desejo. E se eu não desejo? Por que eu não desejo? De duas uma. Estou fraco, adoecido. Preciso de ajuda. Alguém me dá a mão aí. Pode ser que eu não tenha desejo algum, porque talvez eu nunca provei que o Senhor é bom. Já no verso 3, ele traz novamente essa ideia de provar. Ele diz assim: se é que você já tem a experiência, ou em outras linguagens, experimentado que o Senhor é bom. Pode ser, então no verso 3 ele traz a ideia de experimentar, não agora o leite genuíno, mas experimentar realmente Deus, provar de Deus e provar que Deus é bom, como diz o salmista. Não há qualquer contradição aqui. Haja vista que a própria palavra diz que Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, e o Verbo é Deus. Então é provar da palavra, é provar de Jesus para que assim possamos desejar. Ou seja, o autor, ele está falando da mesma coisa, da mesma pessoa. Portanto, se alguém não deseja, como a segunda opção, é porque ainda não provou que o Senhor é bom. Para que venha a desejar algo intensamente, como recém-nascido deseja o leite materno, é necessário que já tenha provado. E se você já provou, você sabe muito bem do que eu estou falando. E aí talvez você também possa questionar: mas como que eu vou desejar algo que eu não conheço? Pois eu te digo, prove, acredite. Acredite que o Senhor é bom. Ele está se ofertando, se oferecendo a você. Esta é a ordem do Senhor. A ordem, o verbo imperativo, mandando desejar a sua palavra, para que haja crescimento para a salvação. E uma vez tendo provado o Senhor que Ele é bom, muitas coisas devem ser deixadas para trás. E nós podemos perguntar: mas como que nós vamos provar e crescer com este leite genuíno? Não basta apenas provar e se alimentar da palavra de Deus. Tem outras coisas que nós podemos e devemos fazer. Nós devemos absorver, ler, se alimentar da palavra. Mas tem algumas questões que precisam ser despojadas. Algumas questões que precisam ser lançadas fora. E o verso 1 ele fala disso. Ele diz no verso 1: portanto, e olha só, quando ele fala aqui do portanto, ele vem falando lá do amor que nós devemos uns para com os outros. E aí ele vai falar assim: olha, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Está pedindo para abandonar. Aqui não é um verbo imperativo, mas Pedro ele está exortando. Nós somos obrigados a provar da palavra de Deus, se alimentar dela, assim como um recém-nascido deseja o leite materno. Mas aqui ele está falando assim: olha, vocês têm que abandonar, despojar. É uma exortação. Oi? Livrem-se, perfeito. Lancem fora, despojem.
Então, despojar, livrar, é a ação de fazer, de lançar fora mesmo. O tempo verbal dessa palavra, ele não é um imperativo, mas é um tempo que nós devemos nos atentar. Por quê? Porque o verbo despojar, eu não gosto muito de falar dessas coisas, mas às vezes eu acho necessário, ele encontra-se em um tempo verbal do aoristo médio. Nossa, mas o que é isso? Pois é, por isso que eu não gosto de falar essas coisas. Por quê? O que quer dizer isso? Quer dizer que esse despojar é uma ação do passado, é algo que já aconteceu. Mas esse verbo aoristo, ele não destaca quando, mas esse verbo médio, ele quer destacar como. Então, o aoristo médio é porque o sujeito que realiza a ação, ele realiza a ação em si mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. O aoristo, que já aconteceu, ativo, eu despojei, certo? Agora, o aoristo médio não. O aoristo médio ele fala assim, eu me despojei. Então, nesse sentido, a ideia do texto é que aquele que é regenerado, aquele que é nascido de novo, ele não mais, é lógico, nascido de novo não mais pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, ele se despoja, ele lança de si mesmo, perceberam a diferença? Ele lança de si mesmo toda a maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Ele despoja, ele lança daquilo que ele tem no seu coração. E ele faz isso para que ele possa provar o leite genuíno e promover assim o crescimento na sua vida. O sujeito da frase, né, que somos nós, os crentes, ele tem interesse nessa ação de fazer consigo mesmo. Note que neste tempo verbal, ele não sofre a ação do verbo, mas ele próprio, ele toma a decisão de agir em seu favor, que é lançar fora toda sorte de impureza. Muito bem. Se é a exortação bíblica para que o cristão haja dessa forma, ele não deve lançar sobre o Senhor esta responsabilidade que é dele. Então, não que o Senhor não tenha poder para fazer, mas a ordenança do Senhor é que a decisão e a responsabilidade de fazer isso não é do Senhor. Então não adianta, meu irmão, você ficar orando, Senhor, tira a maldade do meu coração. Não! A Bíblia diz que é que você tem que ter essa atitude de lançar fora a maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda maledicência. É algo que tem que partir de você. Você tem que tomar essa decisão a partir do momento que você já provou que o Senhor é bom. Exatamente. Então o Senhor não vai fazer aquilo que compete a nós. E Ele nos ordenou isso. A ordem foi dada. É só obedecer. No entanto, porém, todavia, só vai obedecer aqueles que de fato amam ao Senhor. Aqueles que obedecem a sua palavra e já provaram que o Senhor é bom. E o texto, como vocês estão vendo aí, ele apresenta 5 vícios, ou, como diz lá em Gálatas, ele apresenta 5 chamadas obras da carne, que devem ser lançadas fora. E agora uma coisa interessante nesses 5 vícios, vamos assim dizer. Todos eles estão relacionados ao convívio na horizontal. Nenhum está abordando do nosso relacionamento para com Deus, mas é o relacionamento em comunidade como igreja. Veja só, maldade e dolo que ele traz. O que é maldade? Maldade é a iniquidade do descrente, aquele que ainda não foi regenerado, que guarda em seu coração, e isso vai se revelar no seu modo de agir com maldade, de viver com maldade, de falar. Há maldades. Não, mas eu não sou pessoa assim, sim. Há maldades nas palavras. Maldade na forma de olhar. Maldade no modo de agir. Maldade nas intenções. E nem me venha com aquele papo furado.
de que a pessoa agiu na maldade no seu inconsciente ou subconsciente. Não é nada disso. Não, a maldade, ela age pela natureza pecaminosa do crente. Ele é mau. Então, essa maldade, a palavra de Deus está dizendo, olha, arranca isso de você, lança isso fora. Essas coisas devem ser lançadas fora. Essas coisas não têm mais espaço, ela não tem mais nada a ver com o regenerado, com aquele que nasceu de novo. Outra questão que ele traz da maldade também é o dolo. Dolo. O que é dolo? Isso foi... Estávamos na aula dos novos membros, nós falamos a respeito de dolo. Então, da mudança da língua, né? A língua ela pertence ao povo e ela vai sendo mudada. Então, hoje, essa palavra dolo, na nossa língua portuguesa, ela está muito limitada a um termo jurídico, que quer dizer que a pessoa age intencionalmente. Ou seja, agiu com dolo, agiu com intenção, agiu com dolo. É ter o ânimo de atuar. E no nosso caso, atuar pecaminosamente. Mas a ideia do texto, quando ele fala que age com dolo, é que este dolo ele caminha junto com a maldade. Agir com dolo é agir traiçoeiramente em benefício próprio. Ou agir com o propósito de obter vantagem. Quando pensamos que não, nós estamos agindo com articulações ocultas. Quando pensa que não, estamos tramando, são os maus desejos do coração. Isso aqui é do ser humano. Mas isso, do ser humano, que ainda vive inimizade contra Deus. Aquele que é regenerado tem que, despojar, lançar fora. E não só isso. Ele ainda diz que nós devemos lançar fora a maldade, o dolo, a hipocrisia, que é prima da inveja. Está lá, andam de mãos dadas. Hipocrisia é agir com fingimento. E isso que nós estamos falando, que eu deixei por último, são coisas que havia no convívio entre os irmãos. A carta não está sendo endereçada para as pessoas, né, lá da escola de samba de Casa Verde. Não, a carta é para a igreja. A carta está sendo direcionada a crentes. E essas orientações é para crentes, para não agir com hipocrisias e inveja. Não agir com fingimento, com falsidade. Não agir de forma dissimulada. É mostrar, né? Hipocrisia é mostrar uma honestidade que não é real, que não é isso que você é. É falar uma coisa, mas atitudes demonstram outra coisa. Falar uma coisa e atitudes serem contrárias àquilo que as pessoas falam. Então, Pedro está falando assim, acabou. Isso acabou. Você tem que, arrancar isso, lançar fora, despojar. Bom, quanto à prima da hipocrisia, que nós falamos agora há pouco, é inveja, nós sabemos. Inveja é desejar o que pertence ao outro, seja material ou imaterial. Ter inveja do irmão, por qualquer razão que seja. Não só isso. Lancem fora isso. Se revistam da santa palavra de Deus. Lancem fora a maledicência. O que é maledicência? Se não falar mal do outro. O que é maledicência se não denegrir ou difamar a imagem de outra pessoa? O que é maledicência se não tecer comentários maldosos? Sabe aqueles burburinhos nos corredores de um coração faccioso? Lance isso fora. Isso não lhe pertence mais. Você agora é uma nova criatura. Deseje ardentemente o leite genuíno que é a palavra de Deus. A orientação ou a exortação é essa, é abandonar esses sentimentos ou abandonar essas ações pecaminosas que atrapalham o nosso desenvolvimento
como crentes, o desenvolvimento da nossa salvação, da nossa santificação, atrapalham a nossa comunhão. Essas ações devem ser lançadas fora. Se é que vocês já provaram que o Senhor é bom. Veja que estes 5 vícios, como eu já disse, estão todos relacionados ao nosso convívio, tudo na horizontal. Será que existe esse tipo de sentimento ou atitude entre os salvos em Jesus Cristo? Não era para ter, mas tem. Tanto é que foi necessário que Pedro, inspirado por Deus, assim advertisse os irmãos. Não podemos mais, agora que estamos em Cristo Jesus, andar como andávamos antigamente. Agora, como vamos nos livrar disso? Nos despojar dessas coisas? Não tem outro meio, irmãos. É desejando ardentemente o leite genuíno da palavra de Deus, que tem o poder de transformar vidas, transformar atitudes e mentes. O poder da palavra de Deus que transforma os corações. Assim se dá o crescimento pela palavra de Deus. Então, não pense que você vai ter mudança de vida, mudança de atitude ficando na sua casa. Não vai ter. Não pense que você vai ter mudança de vida, vai ter crescimento, vai ter um melhor relacionamento com Deus. E este bom relacionamento com Deus vai interferir diretamente nos nossos relacionamentos, no seu relacionamento no seu trabalho, no seu relacionamento com o seu irmão, no seu relacionamento com o seu cônjuge. Vai interferir em tudo isso. Se você se empenhar em conhecer e desejar a palavra de Deus. Por isso que nós sempre falamos, nós todos que agora somos regenerados e provamos que o Senhor é bom, nós precisamos ter uma vida disciplinada na leitura da palavra de Deus. A todo instante, tudo aquilo que a tua igreja promover para o teu crescimento, não rejeite, mas aproveite. Provai e vede que o Senhor é bom. Muito bem, para encerrarmos, qual é a sua dificuldade em desejar ardentemente a palavra do Senhor? Se você não tem crescido, não tem desenvolvido, se fortalecido, de duas uma. Lembra? Ou está doente e precisa de ajuda. Ou talvez você ainda não provou que o Senhor é bom. E a bondade do Senhor, ela se resume num nome. A bondade do Senhor, ela se resume numa pessoa. E o seu nome é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que você deve desejar. Prove. Vai por mim. Acredita em mim. Prove. Ele é bom. Esse Senhor Jesus Cristo, este leite genuíno que promove vida, revigora a alma, que lhe dá crescimento, está aqui nessa noite. Jesus Cristo está presente, se oferecendo a você. O Espírito de Deus, ele está no nosso meio. Sabe fazendo o quê? Aqui, no seu ouvido. Ele está se esforçando para que você ame e prove o Senhor. Que absurdo isso, né? Nem deveria ser assim. Nós deveríamos ouvir essa palavra e eu quero Jesus, eu quero esse leite genuíno. Era assim que tinha que ser nossa atitude. Mas é impressionante que mesmo ouvindo, sabendo, o ser humano, naturalmente, por conta da sua natureza pecaminosa, ele não quer. E é necessário
que o Senhor Jesus Cristo envie o Consolador, diz Jesus, e ele vos convencerá. Meu Deus, o que é convencer alguém? Já tentou convencer alguém? Se for cabeça dura como eu, pronto, aí que você vai ter mais trabalho ainda. Não é assim? Convencer alguém não exige esforço? Pois é, o Espírito Santo, ele está aqui, ó, matutando na sua cabeça, tentando te convencer a provar que o Senhor Jesus Cristo é bom. Não perca a oportunidade, para que você não mingue. Eita, nem sei se eu conjuguei certo, de minguar. Mas eu vou repetir. Para que você não mingue, não adoeça. Meu irmão, aceite a mão estendida para você nessa noite. É melhor com Cristo. Você vai sofrer do mesmo jeito. Você vai ter os perrengues da vida, mas você vai estar com Jesus. É muito melhor. Muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor não nos abandona pelo caminho. Muito obrigado, porque o seu amor nos constrange de tal maneira, Senhor. O Senhor não precisava nada disso, Pai. Mas eis que o Senhor vem, ó Deus, oferecer a tua mão de socorro, ó Pai. Aquele que está necessitado, aquele que não tem forças para se levantar. Mas o Senhor nessa noite oferece a tua mão, Senhor. Que possamos, com a ajuda do teu Santo Espírito, ó Deus, desejar ardentemente o leite genuíno da tua palavra, Senhor. Possamos desejar ardentemente o Senhor, pois o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Vamos responder ao nosso Deus da mesma forma que Ele falou conosco nessa noite. De uma forma sincera, disposto a nos ajudar, a nos socorrer.